Olá, tudo bem? Bom, vocês já devem ter reparado que eu tô com um traje um pouco diferente aqui, né? É porque hoje nós vamos falar de quando esse modesto, mas valente clube da periferia de Buenos Aires venceu ninguém menos do que esse gigante da Baviera aqui. Meu nome é Ricardo, eu sou jornalista e pesquisador da história do futebol e sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal História do Futebol Alemão. Hoje, a nossa história começa na Argentina, mais precisamente no dia 1º de maio de 1906, quando um grupo de amigos da paróquia de San Bernardo, em Buenos Aires, se reuniu em uma das sessões do Partido Socialista Argentino para fundar o Clube Atlético Chacarita Juniors. Chacarita é em homenagem ao bairro, cujo nome é um diminutivo de chácara. Nesse caso, era a chácara do Colégio da Companhia de Jesus, que existiu na região até o século XVIII e eventualmente se tornou os bairros de Chacarita e Colegiales. E Juniors é em alusão à juventude daqueles que fundaram o clube, uma prática bem comum na Argentina, como por exemplo o Boca Juniors e o Argentinos Juniors. Em seus primeiros anos, o Chacarita, que possuía um uniforme celeste com uma listra horizontal branca no peito, disputou alguns amistosos e ligas independentes. Naquele momento, a popularidade do futebol na Argentina ia crescendo de forma considerável. Em 1905, o Nottingham Forest, da Inglaterra, realizou uma excursão pela região do Rio da Prata, jogando contra times locais de Montevideo, Buenos Aires e Rosário, chamando a atenção de um público que se reunia em números cada vez maiores para acompanhar as partidas. O Chacarita, no entanto, reduziu as suas atividades no futebol a partir do ano de 1911, com muitos de seus atletas saindo para outras agremiações. Em 1919, o clube passou por uma reformulação para se consolidar como uma associação e retomar de forma definitiva as suas atividades futebolísticas. Foi nesse momento que o clube adotou as suas 3 cores que hoje são tão tradicionais. O vermelho, representando o socialismo dos seus fundadores, o branco, representando a pureza da juventude dos seus membros, e o negro representando o cemitério de Chacarita, o maior da Argentina, que ocupa a maior parte do bairro de Chacarita e era vizinho da associação. Sobre o cemitério de Chacarita, em 1871, uma epidemia de febre amarela assolava a cidade de Buenos Aires. E os cemitérios existentes, naquela época, ou não davam conta de enterrar todos os mortos, ou proibiam que as vítimas fatais da epidemia fossem enterradas lá. Foi criado então, na região de Chacarita, que na época ficava afastado do centro da cidade, um cemitério provisório para receber as vítimas da epidemia. Em 1896, o local foi convertido em um cemitério permanente e hoje muitas personalidades famosas da história da Argentina estão enterradas lá. Por exemplo, os músicos Carlos Gardel e Gustavo Cerati. Lá também estão os túmulos de grandes figuras do futebol argentino, nomes que certamente muitos reconhecem, como Ángel Labruna, histórico jogador do River Plate e um dos maiores da história do futebol da Argentina, Antônio Vespucio Liberty, ex-presidente do River Plate e que dava nome ao estádio do clube até 2022, e José Amalfitani, ex-presidente do Vélez Sarsfield, que também dá nome ao estádio da equipe. Um dos apelidos do Chacarita, Funebreiro, vem também justamente dessa vizinhança histórica com o cemitério. Em 1921, ainda durante o período do amadorismo do futebol argentino, o Chacarita ingressou nas divisões inferiores da Associação Argentina de Futebol e, em 1925, fez a sua estreia na primeira divisão. Sua primeira partida na era profissional foi um empate em 0-0 contra o Boca Juniors em 1931. Naquele ano, o Chacarita terminaria o campeonato na 7ª colocação. Em 1945, o clube passou a jogar no estádio em San Martín, parte da Grande Buenos Aires, onde permanece até hoje. O grande momento do Chacarita veio em 1969, com o título do Campeonato Metropolitano. Naquele período, se disputavam 2 torneios por ano na Argentina. O Metropolitano, somente com equipes filiadas diretamente à AFA, e o Nacional, que contava também com equipes do interior do país filiadas a ligas regionais. No Metropolitano de 1969, o Chacarita terminou em 2º lugar no seu grupo, se classificando para a semifinal, onde venceu o Racing, que 2 anos antes havia sido campeão da Libertadores e campeão mundial. Na final, fez 4-1 em cima do River Plate, diante de 65 mil torcedores no Cilindro de Avellaneda.
2 anos depois, o Chacarita foi convidado para disputar o troféu Joan Gamper, um torneio amistoso realizado pelo Barcelona antes do início oficial da temporada. 2 clubes argentinos já haviam disputado esse torneio antes, o Boca Juniors e o Estudiantes. Para a edição de 1971, além do Chacarita, também foram chamados o Honvéd da Hungria e o Bayern. Naquele momento, o Bayern ainda não era o gigante indiscutível do futebol alemão que nós conhecemos hoje. O time havia chegado à Bundesliga na temporada 1965-1966 e só possuía ainda 2 títulos nacionais, um em 1932, na era pré-Bundesliga, e outro na temporada 1968-69. Mas já tinha em seu elenco os grandes nomes daquela que é considerada a maior geração da história do clube e possivelmente a maior geração da história do futebol alemão. Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Uli Hoeneß, Sepp Maier, todos eles seriam campeões europeus em 1972, campeões mundiais em 1974 e multicampeões com o próprio Bayern. Ao final daquela temporada, o Bayern venceria a Bundesliga, marcando 101 gols, 40 deles só do Gerd Müller, um recorde que permaneceu até 2021, quando Robert Lewandowski marcou 41 gols em uma temporada. Não é à toa que o técnico Rinus Michels, que tinha acabado de assumir o Barcelona após ter sido campeão da Copa dos Campeões da Europa com o Ajax na temporada anterior, reconhecia que o Bayern era o melhor time da Alemanha e alguns de seus jogadores eram os melhores do mundo. Ele dizia de Beckenbauer, por exemplo, que era um talento natural e que vê-lo jogar era como uma carícia para os espectadores. E Gerd Müller ele considerava um jogador sem igual dentro da área. Segundo ele, Müller possuía um sexto sentido que o permitia estar no lugar exato para marcar o gol. É algo totalmente fora de série e de explicação lógica. Falando sobre o Chacarita, Rinus Michels pelo menos foi honesto ao dizer que não os conhecia. Disse ele: "Sinto muito, de verdade, não posso dizer nada. Sei que são muito bons, mas não os conheço." Havia rumores de que o Barcelona estaria interessado na contratação de 2 jogadores do Chacarita, Rodolfo Orife e Garcia Cambón, mas o discurso do time argentino ao chegar em Barcelona não era de quem queria vender jogadores, e sim de quem queria ganhar o torneio. Foi então que no dia 24 de agosto de 1971, o Chacarita Juniors entrou no Camp Nou para enfrentar o Bayern por uma das semifinais do troféu Joan Gamper. A escalação do Bayern tinha seus grandes craques em campo, e no Chacarita eram 7 jogadores que haviam sido campeões contra o River 2 anos antes. De acordo com o relato do jornal espanhol Mundo Deportivo no dia seguinte, o Chacarita foi melhor em campo e mereceu a vitória. Ainda que o jogo tenha sido sem muita inspiração, os argentinos foram quem mais apresentaram futebol, e o triunfo, claro e sem questionamentos, foi a merecida recompensa. Segundo o relato, o Bayern não apresentou boas capacidades ofensivas. O repórter completou: "O Chacarita, por sua vez, se aproximou muito mais do padrão ideal do futebol argentino. Bons domínios de bola, excelentes no drible, finta, habilidosos acima de tudo, se defendem com eficácia e contra-atacam com perigo." Aos 18 minutos do primeiro tempo, Recupero abriu o placar para o Chacarita e aos 42 do segundo tempo, Fuceneco cabeceou para fazer 2-0. Os argentinos ainda chegaram a desperdiçar um pênalti nos minutos finais, perdendo a chance de fazer 3-0. No dia seguinte, o Chacarita entrou em campo para enfrentar o Barcelona na disputa pelo título. O time da casa havia sofrido para ganhar do Honvéd. Um empate em 1-1 no tempo regulamentar levou a partida para os pênaltis, onde o Barcelona saiu vitorioso. A imprensa local não só afirmou que o Honvéd jogou melhor, como, ao comparar os 2 finalistas, disse que o Barcelona chegou à decisão aos trancos e barrancos, enquanto o Chacarita avançou com autoridade. No fim, o Barcelona venceu o Chacarita por 1-0 em uma partida que, mais uma vez, os jornalistas consideraram como de escassa qualidade. O repórter que fez o relato para o jornal Mundo Deportivo foi bem direto no que ele achou do jogo. Disse ele: "Não vi o encontro de ontem entre o Azulgrana e o Honvéd. Porém, testemunhos presenciais daquele jogo e do de hoje, testemunhos que merecem absoluto crédito, me asseguram que o encontro contra o Chacarita foi muito superior ao disputado contra os húngaros. Daí é fácil deduzir que o encontro Barcelona-Honvéd deve ter sido muito ruim, porque certamente o de hoje foi pouca coisa." Assim, o Chacarita saiu de sua primeira e até agora única excursão pela Europa com uma vitória e uma derrota.
Evidente que os destinos de Chacarita e Bayern seguiram caminhos completamente diferentes depois desse encontro. O Funebreiro nunca voltou a ganhar um título nacional e na década de 1980 chegou a cair para a terceira divisão. Nas décadas seguintes, o clube variou entre a primeira e a segunda divisão, mas no século XXI nunca conseguiu se consolidar de fato como uma equipe da primeira divisão. Já o Bayern, como se sabe, empilhou títulos a partir da década de 1970, construindo a sua hegemonia no futebol alemão. Porém, ficará marcado para sempre na história que um dia o Chacarita Juniors, esse modesto clube da Vila Maipú em General San Martín, bateu ninguém menos que o Bayern de Munique. Bom, e essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar uma curtida, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se interessar por essa e outras histórias do futebol alemão. Gostaria também de agradecer todo mundo que está chegando no canal, se inscrevendo, nós estamos crescendo aí aos poucos, fico muito feliz com cada inscrição, cada curtida, cada comentário, eu agradeço bastante, conto com vocês aí para ir compartilhando, para ajudar aqui no crescimento e a manter o canal. Muito obrigado e até uma próxima.